Olá, eu gostaria de apresentar a você uma das palestras da nossa série Falar é Fácil, a necessidade de um modelo coerente. Eu quero começar lendo o texto bíblico da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 22 a 26, que diz: O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e o retorno à verdade. Todos nós que exercemos liderança sobre um grupo de pessoas, seja na família, na empresa, sabemos que nem sempre as pessoas sob os nossos cuidados aceitam e concordam com a direção que estamos dando e com o exemplo que nos esforçamos para deixar. Há muitas variáveis nos relacionamentos humanos, desde a genética, a questão do temperamento, a fase da vida, as circunstâncias que elas estão atravessando. É possível que nós tenhamos a certeza de que o nosso conjunto de ideias e valores sejam aqueles aprovados por Deus, e mesmo assim tenhamos a necessária coerência de vida. E ainda assim, aqueles que lideramos se comportarem com rebeldia. Filhos, subordinados, todos podem vir a apresentar um comportamento reativo à nossa tentativa de orientação. Como devemos proceder quando não estamos conseguindo convencer pessoas a uma mudança necessária? O apóstolo Paulo escreve esse texto a Timóteo, que era um jovem pastor, com a responsabilidade de orientar os fiéis nos valores de Deus e da Escritura. Paulo reconhece que a tarefa de conduzir pessoas não é simples, porque nem sempre as pessoas estão maduras para uma mudança de comportamento. Então ele propõe alguns caminhos a Timóteo para lidar com as pessoas de maneira equilibrada. A primeira coisa que ele diz é que o líder, que o orientador, não deve pautar sua liderança pelo confronto emocional. Ele diz que o servo de Deus não deve ser brigão. Esse estilo de liderança pelo grito, pela força, pode fazer com que as pessoas se submetam, mas elas o farão pelo medo das consequências e não por convicção da verdade. E toda liderança que se impõe pela força está com seus dias contados. A Primavera Árabe, nos países do Oriente, é a evidência mais clara da condenação desse tipo de modelo de liderança. Mas se o servo de Deus não pode ser brigão, que tipo de estilo ele deve adotar ao conduzir pessoas? O texto diz que ele precisa ser um ouvinte gentil. A gentileza e a capacidade de escutar a opinião das pessoas é o que garante êxito na condução de uma liderança. Pessoas têm as suas demandas não resolvidas, têm os seus problemas e angústias, e muitas vezes refletem isso no trabalho, na família, na igreja e nos diversos lugares que transitam. Líderes autênticos são aqueles que param para escutar pessoas a fim de poder ajudá-las a superarem seus conflitos, ou pelo menos escutar o que elas têm a dizer. O texto também diz que é necessário ser um professor calmo, porque o líder tem como marca distintiva servir pessoas e não fazê-las cumprir o que manda. E para orientar pessoas, nada melhor do que uma atitude pedagógica, ser um professor calmo, que conhece a dinâmica emocional dos seus alunos liderados e que ensina o tempo todo mais pelo exemplo, fazendo para que outros façam junto e continuar ensinando com perseverança até conseguir uma alteração no comportamento. O texto também lembra as duas atitudes fundamentais para quem é pai ou mãe, orientador, gerente ou supervisor: a firmeza e a paciência. Se nós formos apenas pacientes, tolerantes, poderemos errar por permitir que certos hábitos e comportamentos errados continuem se manifestando. É a atitude de nunca dizer a verdade, nem confrontar a pessoa que apresenta uma atitude não aceitável. Por outro lado, é necessário ter paciência, porque toda mudança é gradativa e longa. Ainda que tenhamos que confrontar alguém e dizer a verdade, temos que fazer isso com amor. Assim, a firmeza e a paciência andam sempre juntas. A firmeza para permitir que a mudança se instale e a paciência para não apressar uma mudança antes do tempo da maturidade. Sem firmeza, nos tornamos indolentes e permissivos. Sem paciência, nos tornamos rudes e tiranos. Nossa grande pergunta é: quando é que as pessoas vão mudar?
Quando é que aquele filho ou filha vai amadurecer na vida? Quando é que aquele marido vai abandonar seu perfil egoísta? Quando é que aquela esposa vai saber esperar a melhor condição financeira? Quando é que os subordinados farão o seu trabalho com dedicação, sem ficar apenas pensando no pagamento? Para o apóstolo Paulo, somente Deus é capaz de mudar as pessoas. E por isso deveríamos contar mais com a sua ajuda em nossa tarefa de líderes. O texto diz: você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sábios com uma mudança de coração. O prazo para a mudança na vida das pessoas não está sob nosso controle, mas sob o de Deus. E por esse motivo temos que aprender alguns segredos sobre os processos de mudança de comportamento. Em geral, todas as pessoas passam por alterações na vida ao longo do tempo. As causas são muitas: luto, enfermidades, perdas, desafios, experiências de impacto, paternidade, maternidade, casamento, carreira, dentre tantas outras. Mas todos passam por 4 estágios de transição na vida: o sofrimento, a lucidez, a vontade e a mudança. O primeiro estágio é o sofrimento. Todos nós nos adaptamos a uma espécie de zona de conforto na vida. Nós sentamos nos mesmos lugares, somos clientes do mesmo banco, comemos no mesmo restaurante, estudamos na mesma escola e existencialmente nos conformamos a situações que nos permitem ficar no controle mínimo, porque não desejamos passar por qualquer imprevisto, como doença, crise financeira, problema com filhos. Mas quando os ventos da mudança sopram, ninguém pode escapar deles. Somos então submetidos a vários atritos que produzem sofrimento. Toda mudança exige um nível de sofrimento. Abandonar o conforto para amadurecer. Desejado ou não, a dor é uma poderosa motivação para a mudança. Em geral, é quando um sofrimento se instala que procuramos um médico, um terapeuta, uma igreja, uma reunião de alcoólicos anônimos. No ambiente corporativo, às vezes é a pressão do chefe, do líder, que nos lança para frente, nos ajuda a melhorarmos a qualidade do nosso serviço. Isso vai fazer bem para nós. Qualquer tipo de sofrimento tem um potencial enorme para gerar uma mudança na vida. Os chineses costumam dizer que a crise é uma oportunidade com riscos. A segunda fase da mudança, que promove a mudança, é a lucidez. É aquele tipo de insight que nós temos diante de uma situação que se arrasta há tanto tempo. Nós chamamos isso de cair a ficha. Passamos a ter compreensão mais ampla do que está acontecendo e percebemos que nós somos parte do problema. É o que se chama de codependência na dependência química. Toda vez que nos deparamos com alguém que lideramos, que apresenta um comportamento rebelde ou que nos desafia, precisamos olhar para a nossa codependência. Afinal, nós somos parte integrante daquela questão. Não podemos dizer que não temos qualquer responsabilidade e lavar as mãos. A percepção acontece quando deixamos de lado o ato de lamentar o ocorrido e começamos a perguntar qual é a nossa parcela no erro daquela pessoa e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa postura com ela e ajudá-la a mudar de atitude. A terceira fase é a vontade. Para mudarmos, não basta saber o que é certo, é preciso querer fazer o que é certo. A vontade é uma equação matemática. Intenções mais ações é igual a vontade. Se não partirmos para a ação, nunca mudaremos. As pessoas com frequência têm um discurso correto, mas uma prática contrária ao discurso. Elas se recusam a mudar porque, segundo a psicologia, gostam da recompensa da doença que as afeta. Sempre que alguma forma de pressão nos atinge, podemos adotar a recompensa da doença, aquela postura de coitadinhos, vítimas, traumatizados. Muitos usam isso a vida toda para chamar a atenção dos outros para si mesmo. Serem o centro da atenção, viver às custas dos outros, mas nunca enfrentam a necessidade de usarem sua vontade efetiva para mudar.
Somente quando começamos a rejeitar essa recompensa da doença, a postura de coitadinhos, é que assumimos nas mãos a disposição concreta de mudar a maneira de pensar e a maneira de agir. A quarta e a última fase é a mudança. Ela se constitui em começar a praticar novos hábitos em lugar dos antigos. Parar de reclamar e fazer algo produtivo. Parar de só falar nas suas doenças e perguntar como vão os outros. Parar de dar desculpas no trabalho e começar a fazer um serviço de qualidade melhor. Parar de apontar os erros dos filhos e começar a ajudá-los a superar esses erros. Parar de brigar com o marido e esposa por causa de um defeito e começar a ajudá-los a melhorar. Há avanços e retrocessos na mudança. Ele é um processo, ou ela é um processo a longo prazo. Mas toda mudança é feita de melhoras e superações a cada dia. É como decidir subir um degrau da escada todo dia. Nunca descer, jamais parar, mas sempre subir. A mudança verdadeira é como a metamorfose. É preciso seguir com cuidado cada estágio, do ovo à lagarta, desta ao casulo, deste à borboleta. Por esse motivo, é que Paulo aconselha Timóteo a conduzir as pessoas com gentileza, com firmeza, mas sobretudo com oração. Acima do nosso próprio trabalho e empenho com nossos filhos, subordinados e família, precisamos orar por eles, para que Deus lhes traga a necessária mudança. A oração tem o poder de produzir verdadeiras alterações na consciência e na vontade das pessoas, ao mesmo tempo que traz para nós sossego e tranquilidade, porque sabemos que só Deus pode transformar alguém. Eu conheci um marido que havia se separado da esposa, e um certo dia ele me procurou, pedindo ajuda para voltar a buscar a Deus. Ele estava muito quebrado e ferido. Ele sentia a necessidade de abandonar certa prática que lhe trazia culpa mental. Então nós começamos a orar juntos, uma vez por semana. E caminhamos em oração por um longo tempo. 2 anos se passaram. Certo dia a esposa dele, que já estava noiva de outro, telefonou para ele, perguntando se gostaria de restaurar o casamento. Os dois reataram a sua relação depois de anos separados, e até hoje vivem muito felizes e firmes com Deus. Quando ele decidiu mudar e orar por isso, Deus fez a sua parte e um verdadeiro milagre aconteceu. Faça o mesmo. Comece a orar por esse problema que o aflige e perceba em breve as grandes mudanças e alterações que vão começar a acontecer. Deus te abençoe.